Resumo. Difusão simples, facilitada e transporte ativo. Esses dois primeiro, sem gasto. Tá aqui, ó. Necessita de energia? Não e não. E esse aqui, com gasto. Quando a gente fala energia, a gente está falando do gasto de ATP, né? Ó, esse aqui, com gasto. Tá? A favor do gradiente de concentração, por isso que não gasta. A favor do gradiente de concentração, por isso que não gasta. Contra o gradiente de concentração, por isso que gasta. Tem proteína de membrana? Esse primeiro não. Esses dois tem. Logo, isso aqui é inespecífico. Isso aqui é específico. E isso aqui também é específico. Tá? Especificidade? Não, sim e sim. Caras, vocês têm que ter isso aqui grudado em algum lugar. Vocês têm que ter isso aqui grudado em algum lugar. Beleza? Vamos lá, então, para os tipos de transporte ativo. Isso aqui que é uma questão na URSS há um tempo. Proteínas do tipo uniporte, simporte e antiporte. Não lembro se foi agora, acho que foi na prova do extra vestibular. Não foi no vestibular, tá? Bom, o que significa dizer uniporte, simporte e antiporte? Uniporte, como o próprio nome está dizendo, transporta uma única substância em apenas uma direção. Ou seja, ou só entra uma única coisa por vez, ou só sai uma única coisa por vez. Isso é uniporte. O contrário de uniporte é antiporte. Transporta duas substâncias em direções opostas. Então, ao mesmo tempo que uma está entrando, a outra está saindo. Então, ó, uniporte, uma só substância em um único sentido. Antiporte, duas substâncias em dois sentidos distintos. E o que seria simporte? Simporte é parecido com antiporte, porque eu tenho duas substâncias também entrando, só que no mesmo sentido. Então, uma em um único, duas no mesmo, duas em sentidos diferentes, tá? Isso aqui pode ser que apareça também na prova, então fiquem espertos. Isso aqui eu ia comentar, mas não vou, né? Que é o transporte ativo de tipo primário e secundário. E eu vou comentar um pouquinho de transporte de bloco. Eu tinha falado ali para vocês da fagocitose e da pinocitose, lembra? Fagocitose, partículas grandes, geralmente sólida. Pinocitose, partículas envolvidas por um líquido, geralmente pequenas. Aqui forma-se os pseudópodos e depois vai se formar o fagossomo ou o corpo fagocitário. Aqui não tem a formação de pseudópodos, né? Mas tem a formação do pinossomo ou o corpo pinocítico, tá? E aí está explicado aqui para vocês. Endocitose com a fago. Aqui eu troquei, né? Gafocitose, mas é fago, tá? E pino. E aqui é aquele lance da excreção ou plasmocitose barra secreção, tá? Na verdade não, né? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Excreção ou plasmocitose é a mesma coisa. Eu estou botando coisas tóxicas para fora da célula. E aqui não. Eu estou colocando coisas úteis para fora da célula, tá? Eu trouxe exercícios aqui para vocês fazerem, que são de fixação, tá? E, bom, espero ter ajudado nessa reta final aí de vocês. Eu sei que quanto mais pro fim, mais nervoso a gente fica. Mas, gente, a gente viu todo o conteúdo durante o ano. Com detalhe, com aprofundamento, fizemos exercícios. Então fiquem tranquilos. Biologia não é e nunca será o calcanhar de Aquiles de vocês, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Eu vou postando agora na sequência a segunda parte, que é a parte de organelas. E ainda hoje eu vou postar o finalzinho dessa segunda parte de revisão. Vai ficar só faltando mais uma parte. O que a gente vai ver nessa segunda parte de revisão? Ainda coisas em relação ao ser humano. Então a gente vai ver um pouquinho de histologia, um pouquinho de embriologia, um pouquinho de fisiologia e não lembro o que era outra coisa, tá? Eu aprofundei bem mais em bioquímica e citologia, que são assuntos que o Enem gosta mais. Embrio, histo e anato, é a outra coisa que eu estou falando, quando cai uma questão só. Então a gente vai ver mais por cima um pouco. Mas a fisiologia eu vou dar uma aprofundadinha, tá bom? Beijo no coração de vocês e até mais. Fui!